Olá a todos, meu nome é Hamilton e hoje nós vamos falar sobre a formação do universo, dos mundos e dos seres, sobre o povoamento da Terra e sobre a pluralidade dos mundos. Um assunto vasto, complexo, ainda com muitas lacunas a serem preenchidas. Nossa conversa vai ser, para não ficar muito longa, breves reflexões sobre os temas. E vamos aprofundar esse assunto na nossa aula online, ok? Como surgiu o universo em que vivemos? Como os mundos se formaram? Como surgiu a vida na Terra? O que diz o Espiritismo sobre isso? Bem, essas são questões que nos intrigam desde a aurora dos tempos. E para responder a essas indagações, nós, como espécie, temos lançado mão de todos os recursos possíveis, dos mitos, religiões e da ciência, sempre na busca pelas respostas, as perguntas que nos intrigam desde que tomamos consciência de nós mesmos. Vamos examinar um pouco mais sobre isso? Como surgiu o universo em que vivemos? Ainda há uma busca pelo santo graal da cosmologia, que é uma teoria unificada que explique todas as situações observáveis,
sem falhar em nenhuma delas. E a origem do universo é uma busca incessante, e que tem várias teorias. Algumas mais aceitas do que outras, mas nenhuma sendo unanimidade. As primeiras teorias cosmológicas importantes devem-se ao astrônomo grego Ptolomeu e a Nicolau Copérnico. Cláudio Ptolomeu foi um cientista grego que viveu em Alexandria, no Egito, aproximadamente do ano 90 ao ano 168. Na época de Ptolomeu, os estudos tendiam a misturar ciência e misticismo, baseando-se nos trabalhos e conceitos de mundo de Aristóteles, Hiparco e Posidônio. Ele desenvolveu na sua obra Almagesto um modelo geométrico do sistema solar, baseado na cosmologia aristotélica geocêntrica, com a Terra ocupando o centro do universo. Já Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês. Ele desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar, o heliocentrismo, que colocou o Sol como centro do sistema solar, contrariando a então vigente teoria geocêntrica, que considerava a Terra como centro. É considerado como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído o ponto de partida da astronomia. Esse sistema considerava os planetas em órbitas circulares ao redor do Sol, e foi posteriormente modificado pelo sistema de órbitas elípticas de Johannes Kepler. Diversas teorias tentam explicar a origem do universo, porém nenhuma delas tem um consenso. Muitas situações que observamos são explicadas, ora por uma, ora por outra teoria. Uma sempre falha em algum ponto e explica outro ponto. Vamos ver as principais teorias. O Big Bang é a teoria mais conhecida e divulgada. Ela surgiu, pela primeira vez, sugerida pelo padre cosmólogo belga Georges Lemaître, ao propor que o universo teria tido um início repentino. Essa teoria foi depois modificada por George Gamow, um físico russo naturalizado americano. Segundo esta teoria, o universo teria sua origem entre aproximadamente 13,7 e 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão. Daí o nome Big Bang. Essa explosão teve como início uma singularidade, um único átomo, seria um átomo primordial, infinitamente denso e muito quente, que concentrou muita energia, explodiu e deu origem ao universo. A partir da explosão desse núcleo de altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em estado de expansão, resfriamento e formação de matéria. Assim, originaram-se as galáxias, as estrelas e os planetas. Na verdade, apesar do seu sucesso inicial, a explicação que a teoria do Big Bang dava para a formação dos elementos teve que ser abandonada. Atualmente, apenas se admite que a explosão inicial pode ter formado os núcleos mais simples, e a teoria só consegue explicar a proporção entre as quantidades de hidrogênio e hélio existentes no universo. O universo estacionário. Imediatamente após a proposta do modelo do Big Bang, surgiu uma outra teoria cosmológica completamente diferente. Ela foi elaborada em 1948 por Hermann Bond, Thomas Volt e Fred Hoyle. Ela supõe que o universo nunca foi e nunca será diferente do que é agora. Nunca houve um estado passado de concentração e explosão, nem haverá um estado futuro de dispersão e morte do universo. O universo é
o que é e sempre será assim. Outras teorias existem. Entre essas se inclui a gravidade quântica em loop. Enquanto a teoria do Big Bang é baseada na relatividade de Einstein, a gravidade quântica em loop se baseia na física quântica. A princípio, esse pensamento reorganiza a ideia de continuidade do espaço-tempo proposto pela teoria da relatividade. Assim, o espaço-tempo ele seria granular e esses grãos seriam organizados uns ao lado dos outros, dando uma impressão de continuidade. Logo, não haveria uma singularidade, como no Big Bang, mas um grande encontro de um universo anterior em colapso, semelhante a um buraco negro. Temos também a teoria M. A teoria M, ela se baseia na relatividade geral e na ideia da mecânica quântica e busca unir 5 diferentes teorias das supercordas e a supergravidade. Com isso, as diferentes teorias estariam todas essencialmente corretas, mas para isso é necessária a compreensão da existência de 11 dimensões simultâneas. Seriam 10 dimensões espaciais e mais o tempo, a dimensão temporal. Dessas dimensões, apenas 4 são acessíveis. Os eixos x, y, z, largura, altura e profundidade. E o tempo, a dimensão temporal. As outras dimensões estariam enroladas e seriam inacessíveis para o conhecimento humano, mas seus efeitos teriam influência sobre o desenvolvimento de outros universos possíveis. Assim, o nosso universo, segundo a teoria M, é parte de um multiverso constituído de inúmeros outros que se afastam, expandem, se chocam e recomeçam. Essas seriam as principais teorias, as que disputam, digamos assim, a preferência dos cientistas. As religiões possuem cada qual a sua teoria ou mito para explicar a criação do mundo. Nós temos a teoria judaica e cristã. Nessa teoria, a Torá e a Bíblia apresentam, nos versículos 1 a 19 do primeiro capítulo do livro de Gênesis, o relato da criação dos céus e da terra, atribuído a Javé. Esse é outro nome de Deus, o Deus único e onipotente, que teria executado a obra em 6 dias e descansado no 7º, tornando-se 7º dia sagrado. Entendeu de onde vêm os adventistas do 7º dia? É daí. Nós temos a teoria suméria. Os sumérios e babilônicos desenvolveram uma cosmogonia própria, preservada em poema, como o Gilgamesh e o Enuma Elish. A criação era representada como um processo de procriação. Os deuses seriam elementos naturais que formaram o universo. Segundo os babilônios, Marduk foi o único deus que conseguiu derrotar Tiamat, o dragão, que representava o caos e as águas do mar. Um resumo do mito. Na mitologia mesopotâmica, no princípio do mundo existia Abzu e Tiamat, o elemento masculino e feminino das águas. Tiamat criou o céu, de quem nasceu Ea, a magia, que produziu Marduk. Este venceu os demais deuses e dividiu o corpo de Tiamat, separando o céu da terra, e produziu o primeiro homem, usando o sangue do monstro derrotado. Meio dramático mesmo. Nós temos a teoria nipônica. A mitologia japonesa explica que no início os deuses não estavam satisfeitos com a quantidade de comida fornecida no universo. Briga por comida, qualquer gordinho sabe como é, né? Então, eles criaram esferas giratórias com gente para servi-los. Mas suas mulheres não deixaram, dando força aos habitantes dos planetas. E assim se iniciou uma guerra que foi tão intensa que foi daí que surgiu o Sol. Os deuses acabaram perdendo a arma que lhes dava força e o poder para os terráqueos.
e criaram tudo que há na Terra, como árvores e frutos, para poder ter condições de viver. Da Índia nos vem a teoria Brahmani. A visão brahmânica do mundo e sua aplicação à vida, elas estão descritas no livro de Manusmriti, que é o Código de Manu, elaborado entre os anos 200 a.C. e 200 da Era Cristã. Embora também contenha material muito mais antigo, Manu é o pai original da espécie humana. O livro trata inicialmente da criação do mundo e da ordem dos Brahmanes, depois do governo e de seus deveres, das leis, das castas, dos atos de expiação e, finalmente, da reencarnação e da redenção. Segundo as leis de Manu, os Brahmanes são senhores de tudo que existe no mundo. Entendeu de onde vem o sistema de castas da Índia e por que a casta Brahmani é superior? E daí? Teoria islâmica. Os islâmicos acreditam na origem do universo, segundo o que descreveu o profeta Moisés na Torá. Outros livros possíveis de crédito islâmico são os Salmos, o Evangelho e o Corão, que é o derradeiro e completo livro sagrado, constituindo a coletânea dos ensinamentos revelados por Deus ao profeta Maomé. Nós temos também a teoria budista. Não há um Deus criador no budismo. A religião não se inicia no começo dos tempos, mas com o despertar de Buda. O universo, tal como é, simplesmente sempre foi assim, desde o tempo sem início. Pergunte como a vida começou na Terra para um grupo de pessoas e você vai ter uma grande chance de iniciar um acalorado debate com direito a muito bate-boca. Qual o motivo de tanta polêmica? Bem, seres vivos são as coisas mais complexas que existem no universo. Perto da complexidade da vida, entender o surgimento de estrelas, planetas, galáxias e até do próprio universo é tarefa bem mais fácil. Afinal, ao contrário de sóis, rochas, nuvens, etc., seres vivos possuem, para além da sua complexidade biológica e física, qualidades, defeitos, habilidades, competências, aspirações, sonhos, frustrações, medos, ansiedades, crenças, que despertam inúmeras questões e perguntas complexas, que, não raro, ao ser respondidas, geram ainda mais questões. A vida surgiu por acaso, de uma conjunção fortuita de fatores, ou é fruto de uma vontade superior? Os seres vivos já surgiram como são, com aparência e forma atual, ou foram evoluindo e se modificando ao longo do tempo? As diversas espécies de animais são completamente diferentes entre si, ou todos têm um ancestral comum? A vida pode ser gerada de forma espontânea? Bem, as respostas para essas perguntas não são definitivas, nem consensuais. Ou seja, ainda há muita dúvida e, por consequência, muita polêmica sobre isso. Basicamente, temos duas ideias principais. Uma é científica e racional, é o evolucionismo, e outra que é o criacionismo e é, digamos, mais mística e religiosa. O criacionismo. Em meados do século XIX, a ideia principal era de que os seres vivos teriam surgido já como se apresentam atualmente, criados por Deus exatamente da forma atual. E isto teria ocorrido há não mais de 6.000 anos. É o que propõe até hoje a teoria criacionista, defendida por várias religiões. Existe uma vertente do criacionismo, chamada de neocriacionismo, que adaptaram essas suas teorias, em parte, às descobertas atuais da ciência. Creem que a vida não tem nada de aleatório e que segue um design inteligente. A prova seria a complexidade do sistema celular e molecular, verdadeiras máquinas
cujas partes independentes estão tão estreitamente ligadas que a ausência de um único componente é o bastante para impedir que elas funcionem, o que é chamado de complexidade irredutível. O olho humano e o sistema de coagulação do sangue seriam exemplos disto. Mas mesmo os neocriacionistas defendem a tese de que os seres vivos surgiram exatamente como são hoje. Não houve evolução nem adaptação. Deus criou os seres exatamente como nós vemos hoje em dia. Temos como teoria científica aceita e também defendida pelo Espiritismo o evolucionismo. Em 1859, o naturalista inglês Charles Darwin publicava seu livro A Origem das Espécies. A vida, dizia Darwin, resultou de mutações aleatórias da matéria a partir de modelos extremamente simples e foi evoluindo por meio de uma seleção adaptativa dessas mutações, guiada pela necessidade de sobrevivência. Na época, o naturalista escandalizou a Igreja e todos os defensores da ideia de um desígnio superior na criação, os chamados criacionistas. Mas em pouco tempo, a teoria darwinista convenceu a maioria dos cientistas e se espalhou pelo mundo, sendo hoje a teoria mais aceita para explicar a vida como nós a conhecemos hoje. A tese do surgimento espontâneo da vida, biogênese, na Terra, já foi refutada por Pasteur. E a de que há 4 bilhões de anos, quando gigantescas misturas de vapor d'água, hidrogênio, metano e amoníaco teriam produzido espontaneamente, sob a ação de poderosas descargas elétricas, os tijolos químicos da vida, isto é, os aminoácidos que formam as proteínas, das quais também participa o nitrogênio. Os carboidratos, que são pequenos açúcares, e os ácidos graxos, compostos, os dois últimos, de carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses tijolos químicos teriam então adquirido vida através da formação, por acaso, do DNA. Cientistas encontraram recentemente novas provas que parecem indicar que a formação de aminoácidos, que são a base da vida, não acontece somente em cometas asteroides, mas que também poderá ocorrer no espaço interestelar. Esse resultado ele é consistente com as teorias que apontam para que os principais ingredientes para o desenvolvimento da vida tenham vindo do espaço. Consequentemente, os processos químicos que estão na origem do desenvolvimento das formas de vida poderão ocorrer em outros locais do universo. E o ser humano? Nós, humanos, somos os mais recentes habitantes do nosso mundo. A Terra já alcançou uma população de mais de 7 bilhões de habitantes. Mas quando terá surgido a vida humana no planeta? De acordo com estimativas do Population Reference Bureau, desde o surgimento do Homo sapiens, o planeta já teve 108 bilhões de pessoas. Sabe-se que os primatas, classe a qual pertencem o homem e os macacos, surgiram há 70 milhões de anos. O ancestral comum do homem, o chimpanzé, apareceu há cerca de 25 milhões de anos. Já os primeiros hominídeos apareceram na Terra entre 3 e 1 milhão de anos atrás. Os cientistas acreditam que os primeiros representantes do homem moderno existiram no planeta há 200 mil anos. Contudo, o homem inteligente só existe na Terra há 12 mil anos. O tempo de existência dos homens é contado desde a antiga civilização grega, mas o nosso atual calendário de contagem do tempo teve início na era cristã, no nascimento de Cristo há mais de 2.000 anos. O ser humano, ou Homo sapiens, que quer dizer homem sábio em latim, é considerado uma espécie animal de primata bípede,
que teria surgido na África há cerca de 200 mil anos. Estudos antropológicos indicam que o homem moderno surgiu no atual continente africano. A teoria é chamada de Out of Africa, que é o modelo mais popular. A hipótese de que os seres humanos têm uma única origem, chamada de monogênese africana, foi especulado até a década de 80, quando então surgiu estudos sobre o atual DNA mitocondrial, combinados com evidências baseadas em antropologia física de espécies. De acordo com a evidência genética e com fósseis encontrados, os Homo sapiens evoluíram para seres humanos anatomicamente modernos exclusivamente na África, entre 200 e 100 mil anos atrás. Extintos há mais ou menos 37.500 anos, os neandertais são os parentes mais próximos com quem os humanos conviveram. Tinham 99,7% de genes em comum conosco. Os Homo sapiens têm mais ou menos 98,8% de genes em comum com os chimpanzés, e dentro da espécie, entre nós, temos 99,9% de genes em comum. O cérebro do Homo neanderthalis era ligeiramente maior que o dos humanos atuais. Há indícios de que enterravam seus mortos, cuidavam de seus doentes, produziam artes e se comunicavam por voz. O consenso hoje é o de que, sim, os neandertais eram gente como a gente. Esqueça então a ideia de homens das cavernas primitivos suplantados por humanos avançados. Um estudo de 2017 da Universidade de Stanford concluiu que mesmo se sapiens e neandertais fossem seres absolutamente idênticos, eles não estariam mais entre nós. Após milhares de simulações matemáticas, com variáveis diferentes, os neandertais sempre acabavam extintos após alguns milhares de anos de convívio com a gente. E por uma razão muito simples. Os neandertais estavam restritos basicamente à Europa, com alguns membros no Oriente Médio, enquanto os sapiens tinham uma reserva populacional partindo o tempo todo da África e da Ásia. De imigrante em imigrante, uma hora dominaríamos a Europa, de qualquer jeito, como aconteceu, e extinguiríamos os neandertais pelo caminho, via conflitos mortais e via sexo também. Sabe-se que humanos e neandertais reproduziram-se entre si. A coisa é que, como a população sapiens era bem maior, os genes neandertais acabaram diluídos. Os híbridos entre as duas espécies foram ficando cada vez mais sapiens. Daí hoje se chamaram Homo sapiens sapiens, geração após geração. Essa foi a extinção genética dos neandertais. A hibridização, portanto, foi tão universal que até hoje algo entre 1 e 4% dos genes de qualquer indivíduo de etnia europeia, árabe, asiática, polinésia ou nativo-americana é composto por DNA de origem neandertal. Se você tem um ancestral de qualquer uma dessas regiões, tem algo de neandertal aí dentro. Só os 100% africanos são 100% sapiens. Mas e Adão e Eva? Adão é uma figura de metáfora para designar um repovoamento ou o povoamento de uma parte do globo terrestre. É uma metáfora tanto para designar seres provenientes de outros mundos, quanto para sobreviventes de grandes catástrofes que há algum tempo ocorreram na história da humanidade. Foi o precursor de um repovoamento de uma região da Terra. A história de Adão e Eva é um mito para explicar um acontecimento provavelmente ocorrido em um passado muito distante, quando o ser humano ainda estava começando a registrar as suas histórias.
diz o Espiritismo? Bom, para começar, o Espiritismo concorda integralmente com a ciência. O Espiritismo é evolucionista, até que apareça uma teoria que melhor explique a evolução. Fato que até hoje não ocorreu. Como já informava Kardec, o Espiritismo estará sempre com a ciência em questões científicas. Mas o que o Espiritismo diz sobre a origem do mundo e dos seres? Dois são os elementos gerais do universo criado por Deus. O princípio inteligente, é dele que se originam, por processo evolutivo, todos os seres espirituais. O fluido cósmico universal é matéria primitiva em seu estado mais elementar, em suas modificações e transformações, da origem à infinita variedade de corpos da natureza. A matéria é formada de um só elemento primitivo. Os corpos que consideramos como corpos simples não são verdadeiramente elementos, mas transformações da matéria primitiva. Essas transformações é que dão origem às diferentes propriedades da matéria. E esta matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Isso está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 2, nas questões de 30 a 33. O universo foi criado, é obra de Deus, por sua vontade. Os espíritos que falaram com Kardec deixam entrever a possibilidade da existência não só de muitos mundos, mas também de muitas dimensões e até de muitos universos. A Terra se formou a partir do espaço e, pouco a pouco, foi criando as condições propícias à vida material. A vida surgiu na Terra de diversas formas, principalmente vinda do espaço e de outros planetas e corpos celestes. Estavam em estado fluídico e para que convergiram para povoar o globo terrestre. A diversidade física e moral das diversas etnias da Terra provém do clima, da vida e dos hábitos e da evolução natural de cada grupo. Todavia, essa diversidade não configura espécies ou raças distintas, pois pertencemos todos à mesma família. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Todos os mundos do espaço são habitados. O homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Os mundos diferem entre si pela natureza e pela constituição física, assim como os seres que os habitam. Sim, todos os mundos são habitados. Mas por que não vemos? A resposta é porque nem todas as manifestações do princípio inteligente estão encarnadas na forma humana. E nós estamos preparados para buscar formas biológicas humanas à nossa própria semelhança. Ou seja, seres baseados em carbono e com a água como solvente. E olha que já descobrimos que existe vida até baseada em silício. Mas segundo os espíritos, todos os mundos são habitados. O universo inteiro é habitado por formas tão variadas quanto são as estrelas e os planetas do universo. Podemos ter seres inteligentes vivendo na coroa do Sol, por exemplo. Mas enquanto encarnados, nunca vamos encontrá-los, porque nós nem ao menos sabemos como procurar. Bom, pessoal, espero que essa aula de hoje, que foi longa, assim, mas porque o assunto é um tanto complexo, possa ter trazido alguma luz sobre a questão. Mas, mais importante do que isso, que tenha despertado em vocês muitas perguntas e questionamentos. Só construímos conhecimentos se fizermos questionamentos, não é verdade? Bom, então, até a nossa aula online.
Fiquem com Deus e cuidem-se.